Boa tarde, sou o professor Rogério. Nós vamos começar a trabalhar hoje uma nova trilogia, né? Nessa trilogia nós vamos trabalhar, né, a visão de como a Segunda Guerra Mundial ela vai interferir na história contemporânea, né? Porque a Segunda Guerra Mundial foi um período, né, de que o mundo quase, né, entrou no sistema de barbárie total. Só que nós temos que compreender como é que isso ocorreu, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, de uma forma mais, né, dinâmica e interpretar esses fatos, né? Interpretar os fatos e os acontecimentos, principalmente, né? Então, os seus antecedentes. Então, a primeira parte dessa trilogia, nós vamos trabalhar os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, como o mundo mergulhou no maior conflito entre nações, né? Então, levando em consideração o seguinte, que a Segunda Guerra Mundial ela colocou povos, né, europeus, né, frente a frente novamente, levando em consideração que já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial e foi um fato também que até então sem precedentes. Então, antes da gente falar disso, então alguns historiadores, né, na atualidade trabalham com a visão de que não há separação entre as duas guerras, pois os problemas motivadores da primeira continuam a ser motivos para a segunda. Então, os problemas que foram a divisão da África, a busca por, né, por ambições políticas e econômicas ali no começo do século XX ainda vão continuar. E ainda as crises provocadas em países derrotados serão a motivação para o surgimento de ondas totalitaristas e na defesa de seus interesses promoveram movimentos expansionistas, assim a guerra. Então, no caso aí, a Alemanha e a Itália, que vão ser muito afetados pelas crises, né, geradas, né, pelo final da Primeira Guerra Mundial, eles vão querer, né, de uma certa forma, usar o discurso de que eles foram injustiçados para, né, buscar retomar esse processo. Então, as justificativas usadas para o conflito se colocam como o reviver o período remoto, mas que é a busca pela hegemonia já questionável. Então, aquela questão que eles vão buscar as motivações para o conflito lá no período romano. No caso do Hitler, né, ele vai tentar buscar a formação do Império Sacro Germânico, e o Mussolini ele quer reorganizar, né, o Império Romano. Então eles vão buscar essas motivações lá no período mais remotos possíveis. Né, e fato que eles vão buscar essa hegemonia tão questionável que não existia tanta razão. Então, a união entre alemães, italianos e japoneses em um levante contra as demais potências serão justificadas por uma falsa visão de superioridade ignorada pelas demais nações. Então, como nós já falamos lá atrás, no caso, os italianos, alemães e japoneses, eles acreditavam que eram superiores aos povos que eles pretendiam subjugar, né? No caso, os judeus, entre outros grupos que eram considerados como inferiores, né? Judeus, chineses, entre também as questões políticas, né? Porque era preciso se combater um certo inimigo. Esse inimigo era quem? Eram os comunistas. Bem, então a formação do eixo. Né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os países lutaram como parceiros de uma das principais alianças é o eixo, aliança entre os três principais, a Alemanha, a Itália e o Japão. Então, esses parceiros tinham dois interesses em comum: a expansão territorial e a criação de impérios com base de conquistas militares e na derrubada da ordem internacional do período após a Primeira Guerra Mundial e a destruição ou neutralização do comunismo soviético. Então, eles tinham um desejo expansionista, como eu já falei nos slides passados. Então, a Alemanha ela queria resgatar a tentativa de unificar o Império Sacro Germânico, que já haviam sido pensado e idealizado desde o período do feudalismo. A Itália resgatar, no caso aí, o Império Romano. E o Japão queria expandir o seu território ali pela Ásia, dominando a China, entre outros países ali da região. E o principal inimigo também era a neutralização do comunismo. Então, atacar o comunismo, porque para esses movimentos, o comunismo era uma ameaça considerável. Então, o Tratado de Amizade entre os membros do eixo. Então, no dia 1º de novembro de 1936, uma semana após assinar o Tratado de Amizade, a Alemanha e a Itália anunciaram a criação do eixo Roma-Berlim,
em 25 de novembro de 1936, a Alemanha nazista e o Japão imperial assinaram o Pacto Anti-Internacional Comunista, o Comitê, né? Então, em oposição à União Soviética. A Itália une-se ao pacto no dia 6 de novembro de 37 e em 22 de maio de 39, a Alemanha e a Itália assinaram o tratado conhecido como Pacto de Aço, formalizando a Aliança do Eixo, através das provisões militares. Por fim, no dia 27 de setembro de 1940, a Alemanha, a Itália e o Japão assinaram o Pacto Tripartite, né, então mais conhecido como Eixo. Então, houve uma série, assim, uma série de acordos, uma série de debate. Qual era assim, a intenção desses grupos? Era formar um, um, um bloco, né, contra uma ameaça comum e também impondo a sua vontade dentro daquele contexto. Então, aqui nós temos algumas fotos do período. Então, nós temos um cartaz ali mostrando, né, como é que essas nações iriam se organizar, e nós temos o Hitler, né, analisando, né, a passagem das tropas ali na região. Então, outras nações que fizeram parte do eixo, mas que não são tão citadas. No caso, a Hungria uniu-se ao eixo no dia 20 de novembro de 1940, a Romênia no dia 23 daquele mesmo ano. Então, a política economicamente dependente da Alemanha por sua existência como Estado independente. A Eslováquia fez o mesmo em 24 de novembro de 40. A Bulgária associou-se ao eixo no 1º de março de 1941. A Iugoslávia em 25 de março de 1941, 2 dias depois, os militares sérvios derrubaram o governo que haviam assinado o pacto da tripartite. Em abril de 1941, a Iugoslávia foi invadida e desmembrada por forças do eixo, né? Em 15 de junho de 1941, o recém-estabelecido Estado independente da Croácia associou-se ao eixo. Em 26 de junho de 41, 4 dias após o eixo invadir, né, a União Soviética, a Finlândia associou-se à guerra contra a União Soviética como, né, co-beligerante, né, embora não tenha assinado o pacto da tripartite. Então, o cenário ali é um cenário de tentar ampliar seus territórios e conseguir aliados contra a União Soviética ali na região. Então, aqui nós temos todos os signos de todos os países que fizeram parte daquele acordo da tripartite. Bem, então, os aliados, né? A Inglaterra, a França, Estados Unidos e União Soviética. Então, quantos países do eixo se reuniram os países aliados? Esses representavam, basicamente, os mesmos que formaram a Tríplice Aliança ali, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Entende-se, né, durante a Primeira Guerra Mundial. No comando dessas forças de coalizão estavam Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. Bem, então, aqui nós temos os 3 presidentes, no caso, o Stalin, o Churchill e o presidente americano. Bem, o Brasil na Segunda Guerra. Então, o Brasil também aderiu aos aliados, após ter navios naufragados, né, no Atlântico Sul, por submarinos alemães, sendo que o Brasil foi o único país da América do Sul a enviar tropas para o combate em território europeu. As Forças Expedicionárias Brasileiras, a FEB, realizaram importantes campanhas militares em territórios italianos no final da Segunda Guerra Mundial. Bem, então, o Brasil é um grande ponto de interrogação, porque, segundo assim, o Getúlio Vargas, ele tinha muito apreço à forma como o Mussolini ou como o próprio Hitler lidava com aquela situação política no seu território. Então, o Brasil ele entrou na guerra com o suposto ataque de submarinos a embarcações brasileiras, mas até os dias de hoje não ficam comprovados que foi realmente alemães, né? Então ninguém sabe exatamente. Então foi uma pressão internacional muito grande e o Brasil ele vai entrar na guerra. Bem, então aqui nós temos um jornal, né, falando sobre os ataques, né, do Brasil, né, que o Brasil sofreu dos alemães. Nós temos aqui um cartaz mostrando a vitória, né, dos aliados que o Brasil fez parte. Então tem a bandeira brasileira, americana, do Império Britânico, da França, da União Soviética e da República da China, né, que é uma bandeira diferente do que nós temos hoje. E nós temos a insígnia da FAB.
né, que é uma cobra fumando um cachimbo. Porque o Getúlio Vargas ele colocou uma fala que entrou para a história, que dizia o seguinte, que só entraria na guerra se ele visse uma cobra fumando. Né? Então, o Brasil entrou na guerra, então a FAB usou esse elemento aí da cobra estar fumando cachimbo, né, por conta dessa visão aí. Bem, então, a Segunda Guerra poderia ter sido evitada? Então, atualmente, alguns historiadores e revisionistas buscam interpretar a Segunda Guerra como uma tragédia que poderia ter sido evitada, pois países vitoriosos dos conflitos anteriores ignoraram o surgimento dos governos totalitaristas e, assim, não adotando medidas para limitar o seu fortalecimento. No caso, aí nós temos essa obra, né, do historiador Richard J. Evans, né, que ele vai, o nome do livro é O Terceiro Reich, na História e na Memória. Então, como é que o mundo estava vendo, né, e abordando a arrancada nazista na Alemanha. Bem, então, no caso, né, é verdade que pouca gente pensa hoje no início e por que os nazistas triunfaram, então, admite Evans, o historiador, que visitou Barcelona ao se mencionar o filme A Queda, mas não se pode entender o final sem conhecer o princípio, concluiu, né, com um breve sorriso. Então, a questão é o seguinte, não dá para a gente entender o fim desse conflito se nós não entendemos o que levou, né, a ascensão nazista. Né? Então, as crises que a gente viu ali na aula de totalitarismo de direita, né? Então, a questão das crises provocadas pelo final da Primeira Guerra Mundial, as punições dadas aos nazistas, as crises econômicas acentuadas, né, pela crise de 29. Então, isso vai fazer com que a população ela aceitasse esses falsos messias. Né? Isso é um problema muito sério. Então, a importância da violência física como argumento existia desde o início e foi essencial para os nazistas a tomada do poder. Isso não foi enfatizado suficientemente. Então, Hitler foi muito claro desde seus primeiros discursos também a violência contra os judeus. Então, o potencial estava ali, mas foi somente na Segunda Guerra Mundial que as coisas se precipitaram. Então, os antissemitas, né, foi levado às suas últimas consequências. Só com a contenda, né, então, quando a conquista da Europa pôs os judeus, né, de todo o continente sob o poder nazista. Então, a questão de sempre se colocar a culpa em um grupo. Então, por conta das crises econômicas, dos problemas encontrados pelos alemães, então eles vão ter que encontrar um inimigo. Esse inimigo vão ser os judeus. Então, a violência contra os judeus vai ser, de uma certa forma, aceita por essa população, levando em consideração que momentos extremos levam a discursos extremos. Esses discursos extremos, muitas vezes, são aceitos por essas pessoas. Então, aqui nós temos uma foto de um campo de concentração, né? Então, onde os judeus eles eram ali colocados em trabalho forçado e muitos deles não saíram de lá, por conta dessa violência extrema. Bem, então, outro mito, segundo ele, é que o Hitler foi eleito democraticamente pelos alemães como ditador. Apesar do seu êxito eleitoral, Hitler nunca foi eleito legalmente chanceler, né, do Reich. Nem os alemães votaram nele para criar-se um Estado de um partido único. A tomada do poder pelos nazistas em 1933 foi de natureza ilegal, infringindo as leis da Constituição de Weimar, né, então, e levando a cabo, né, na realidade, em janeiro e julho de 1933, uma derrubada revolucionária do sistema político existente. Então, de uma certa forma ou de outra, o Hitler ele vai aproveitar de parte da sua popularidade para dar o golpe e se colocar como o chanceler, mas ele não foi votado, ele foi votado como deputado, mas ele vai aproveitar da comoção popular para chegar a esse cargo e impor as suas vontades. Então, há somente 50 anos entre a fundação do Império Alemão pelo Bismarck, em 1871, que foi a unificação da Alemanha, e a ascensão de Hitler no poder. Então, Bismarck demonstrou uma grande brutalidade e violência e o seu desprezo pela democracia. O chanceler de ferro também foi um jogador temerário e arriscou muito em suas manobras internacionais. A imagem, né, do caudilho ditatorial da Alemanha tinha muito a lembrar de Bismarck. Então, compara muito Bismarck com Hitler. Essa ambição que ele tinha de expandir o território e formar um império, né, um império germânico
né, o Império Sacro Germânico. Então se comparam muito essa ambição, né, de se buscar a formação da grande Alemanha. Então, em parte, o nazismo foi uma mistura de aspecto de novo e velho, os sonhos imperiais e a revolução. Mas o partido foi essencialmente revolucionário e se, né, decantou no sentido, não de ponto de vista econômico ou social, mas cultural. Então, a questão de quê? De que ele não provocou grandes mudanças positivas para a população, ele simplesmente usou o discurso, né, para poder se perpetuar no poder. Né? Então, a imagem do Hitler como um salvador para a sua população. Então, isso fez com que ele, né, chegasse ao poder e levando a Europa a esse período, que nós vamos ver os conflitos. Então, para concluirmos aqui, então, o período entre guerras foi a afirmação de modelos autoritários, chegaram ao poder se apoiando nas crises geradas, né, no pós-guerra, ampliadas no ano de 29. Então, esses governos totalitários têm essas características de se apoiar nessas crises. Então, momentos de crise ressaltam discursos preconceituosos e xenófilos, né? Então, esses exemplificados pelos nazistas e fascistas, além das perseguições políticas resultantes deles. Então, aquela questão de se considerar um ser escolhido, a raça ariana, que nós já falamos um pouquinho ali, que o Hitler ele usava que era justificado a perseguição aos judeus porque os alemães eram superiores aos judeus. Né? Então, os alemães eram superiores aos judeus, então isso fazia com que eles, né, pudessem escravizar os judeus e levá-los para os campos de concentração e gerar o extermínio dessa população. Mesmo que os judeus fossem alemães também. Bem, então, os revisionistas buscam compreender como os nazistas chegaram ao poder e as potências ignoraram seus levantes, né? Mas por conta dessas necessidades básicas do povo, líderes com ideias, né, duvidosas ganharam apoio e assim dando poder a eles. Então, essa questão de que nós devemos encarar esse movimento de uma forma mais clara, buscar entender o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Então, no caso, por que o Hitler ele se tornou esse líder tão importante para os alemães naquele período? E que hoje, né, nós estudamos tanto essa questão desses movimentos, né, para que esses movimentos não voltem a acontecer. Né, como já diz o historiador inglês, né, o Peter Burke, né, ele trabalha muito essa visão, né, de que o historiador ele tem um papel fundamental na sociedade, que é lançar luz sobre a obscuridade humana e fazer com que nós, né, compreendemos coisas que nós não queremos mais lembrar. Bem, gente, então, por hoje é só. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que estamos, né, progredindo. E espero que tudo tenha sido bem claro e nós voltaremos logo a trabalhar a questão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.